Impostor. Bom, quando eu falo aí da síndrome do impostor, né, a primeira pergunta que eu escuto é assim, né, mais uma doença nova, né? Tudo agora é doença, né? Como assim, né? Outra doença, outra coisa. Na verdade, né, a síndrome do impostor foi identificada a primeira vez em 1978. Então começa que não é tão nova assim. Não é velha, mas é nova, né? Vou falar isso porque eu nasci em 80, tá, gente? Então eu não posso falar que é velha também, não. Mas assim, não é algo tão recente, tá? E além disso, obviamente, com a mudança do período, do estilo de vida, do tipo de trabalho, vai surgindo sim novos tipos de adoecimento. Assim como em 1800 as pessoas adoeciam de algumas outras coisas, em 1900 outras coisas, no ano 2000 serão outras coisas, pelo estilo de vida, pela característica da nossa sociedade, né? Se a gente pegar lá, né, quem estuda psicologia, estuda psicanálise, a gente sabe, por exemplo, na época do Freud, a doença mais comum era o que era a histeria entre as mulheres, né? Porque as mulheres não podiam se expressar né, de maneira nenhuma, especialmente sexualmente, né? Elas não podiam ter nenhum tipo de prazer, elas eram muito reprimidas e o maior tipo de adoecimento daquela época era a histeria. Então, hoje nós temos sim, né, a síndrome do impostor, né? Que na verdade, o que é, né? A síndrome do impostor, né, é aquela pessoa que ela passa a ter um sentimento constante de inadequação. É como se ela sente, assim, que ela não pertencesse, né, àquilo que ela pertence. É como se ela sentisse que ela é um impostor, que na verdade ela não é aquilo que as pessoas dizem que ela é, tá? Então, ela é caracterizado, né, por um comportamento de autossabotagem. Então, o que acontece? A pessoa ela acaba se sabotando porque ela acredita que ela não será capaz de realizar ou fazer determinada tarefa. É basicamente isso. Num primeiro momento, acreditava-se que as mulheres tinham mais essa síndrome, mas hoje se sabe que ela atinge tanto homens quanto mulheres, tá? E ela vem realmente com essa ideia. E ela pode ser não só relacionada ao trabalho, Camila, pode ser relacionada à vida pessoal, né, à vida profissional, à vida familiar. Então a pessoa fica sempre com aquela sensação. Então vamos lá para a prática, você que está me ouvindo aqui, né, ou no Instagram, no Mônica Soares Psicologia, ou quem está aí no carro, no rádio ouvindo. Aquela pessoa que ela sente assim, que ela não é uma boa mãe. O tempo todo, mesmo que ela faça o melhor como mãe, ela se sente como sendo uma mãe que na verdade não é boa. Que ela engana as pessoas, que as pessoas acham que ela é boa, mas na verdade ela não é. Ela tem essa ideia, né, sobre ela mesma. Ou que ela não é uma boa profissional, que na verdade ela parece ser boa, mas ela não é. Ou que ela pareça ser uma boa esposa, uma boa filha e etc. Tá? Basicamente é isso. Então, você aí que tá me ouvindo, né? Se você tem essa sensação constantemente, não significa que você não seja bom, tá? É uma sensação de que você não é. Talvez você seja, muito provavelmente você é, tá? Quem tem a síndrome do impostor, muito provavelmente ele é bom nas coisas. Mas ele não se reconhece dessa maneira. Por isso que é considerado uma disfunção na autopercepção. Ô, Mônica, é um reconhecimento ou não, é uma aceitação? Não se aceita ser daquela forma? Na verdade, ela acha que ela não é boa, e ela é. Na verdade, não é que ela não aceita ser daquela forma, ela não se reconhece como sendo bom naquilo que ele faz. Então, imagina assim, né? Eu sou psicóloga e professora há 20 anos. E eu comecei a achar que, assim, olha, na verdade eu não sei muito sobre psicologia, né? E eu finjo que eu sei. Seria esse meu pensamento, meu sentimento. Mas, na verdade, lógico que eu sei. Eu estudo isso há 20 anos. Eu tenho mestrado, tenho especialização, estou no doutorado. Não tem porquê eu pensar isso. Obviamente, eu não vou saber de psicologia de todas as áreas. Assim como todos os profissionais, tem as áreas onde eu tenho maior e menor aptidão. Mas essa pessoa passa a acreditar, né, que ela realmente não tem esse conhecimento mesmo que ela tem.
Ô, Mônica, e existem sintomas? Como que a pessoa pode identificar que Sim. ela tem a síndrome do impostor? Bom, primeira coisa, né? Ela se percebe se auto-sabotando mesmo. Então, por exemplo, aparece uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de uma situação lá que seria bacana, ela não tenta ou não participa, ou ela não faz porque ela acredita que ela não vai ser capaz. Então, ela começa a se auto-sabotar. Ou ela não faz, ou ela atrasa. Muitas vezes ela procrastina aquela situação que poderia fazer com que ela tivesse um sucesso naquela área. Então, por quê? Porque ela sempre acredita que não vai conseguir ou não vai dar conta, tá? Ela tem um comportamento geral, Camila, essa pessoa, de comparação. Então, ela se compara o tempo todo com as outras pessoas com a mesma função, o mesmo cargo, ou mesma formação, ou a pessoa que tem uma vida semelhante, ela se compara o tempo todo com essa pessoa. Então, ela fica lá se comparando, né, com os outros profissionais, e ela vê que o outro, ela sempre tem a impressão que o outro faz mais ou melhor que ela. Então, ela se compara com a outra mãe é melhor, é mais cuidadosa, é mais atenciosa, é mais carinhosa. Então, assim, sempre o outro vai ser melhor que você, né? Você sempre tem essa imagem. Então, autossabotagem, essa comparação, uma autodepreciação. Então, você sempre acha que aquilo que você faz não tá bom o suficiente. A pessoa é extremamente autocrítica. Então, ela acredita que o que ela fez, depois que ela fez, ela fala que foi fácil, ou que ela não fez tão bem feito assim. Enfim, ela tem uma autocrítica muito severa, tá? Uma sensação de não pertencimento, como eu falei, ela sente que ela não pertence ao grupo dos melhores, ou dos bons, ou daquelas pessoas que estão no mesmo grupo que ela. Então, ela geralmente ela tem todos esses sentimentos, essa pessoa. Ô, Mônica, e como que a pessoa, ela, não sei se ela que se identifica, ela consegue, né, ali ver que ela está sendo uma pessoa que está se auto-sabotando, né, tem a síndrome, como que ela procura ajuda nesse momento? Ou é uma pessoa que está próxima, acompanha, verifica que a pessoa está daquela forma e fala, você precisa de ajuda, você precisa procurar uma psicóloga nesse momento. Como que é? Camila, existe, na verdade, 3 condições que costumam acontecer. Muitas vezes a pessoa percebe isso dentro do próprio consultório, durante o processo terapêutico. Então, por isso é tão importante fazer terapia, né? Cuidar do corpo e cuidar da mente, né? Eu falo assim, a gente tem que ir na academia e na terapia, né? Pra gente estar bem com o corpo e com a mente. A terapia não é só quando você precisa. Exatamente. É um cuidado que a gente tem que ter para ter melhor qualidade de vida. Então, muitas vezes, durante o processo terapêutico, a pessoa acaba junto ali, né, com a terapia, a gente descobre que a pessoa tem isso, porque ela tá sempre realmente se depreciando, ela tá sendo sempre extremamente crítica a ela, né? Muitas vezes ela não percebe, né, porque como ela realmente acredita nisso, então quem acaba percebendo não com o nome, mas com os comportamentos, são as pessoas próximas. Ela começa a perceber que aquela pessoa, ela nunca se valoriza o suficiente. Ela percebe que aquela pessoa sempre se coloca num lugar aquém que ela poderia estar. E que ela sempre duvida do que ela faz e da capacidade dela. Então, geralmente, são as pessoas próximas a ela que acabam percebendo, né, esse comportamento, essa situação, essa condição. Então, você que está ouvindo aí, pense, né, nas pessoas que você tem próximas a você. Às vezes você tem aí um colega, uma pessoa que você ama, uma pessoa próxima a você, que é extremamente talentosa, extremamente inteligente, extremamente, enfim, que é muito bom. Inclusive, uma das características dessas pessoas é que elas são extremamente perfeccionistas, tá? E não aquele perfeccionista de entrevista de emprego, não, né? Porque em entrevista de emprego todo mundo fala que seu defeito é ser ansioso ou perfeccionista, né? O perfeccionista de verdade. Aquela pessoa que tende a ser perfeccionista, ela tende a ter uma insegurança e um rebaixamento na autoestima, tá? E, obviamente, né, como eu falei, uma das características principais é a comparação. Então, de fato, com as redes sociais, isso agravou os quadros, né? Por isso que hoje chama tanta atenção a questão da síndrome do impostor. Porque as pessoas se comparam na rede social e na rede social as pessoas postam os seus melhores momentos.
E aí você vê lá todo mundo com momentos excelentes e viajando, agora, né, janeiro, férias, todo mundo viajando, postando foto de suas viagens e postando foto da sua vida e dos seus passeios, e você começa a olhar e falar, bom, mas eu não faço isso, mas eu não tenho isso, mas eu não consigo isso. E aí você realmente começa a se sentir aí, né, um impostor, alguém que não consegue realizar as coisas, e quanto mais você sente isso, menos coragem, menos atitude para realizar você vai ter. Ô, Mônica. Então é uma condição realmente de muito sofrimento, Camila. Sim, com certeza. Imagino que a pessoa deve sofrer bastante. Agora, Mônica, conta pra gente. O tratamento é somente com a terapia ou existem outras formas que a pessoa pode se tratar em relação a essa síndrome? Se a pessoa tiver já com essa característica há alguns anos, aí sim, somente com a terapia, porque ela dificilmente vai conseguir, né, fazer toda essa reflexão, né, sozinha, e esse processo, né, de refutar essas ideias sozinha, tá? E dependendo do caso, Camila, precisa entrar até com medicação, né? Porque muitas vezes isso é o que vai estar na raiz de processos depressivos e ansiogênicos. Então, muitas vezes aquela pessoa que tem aquela ansiedade, aquela crise de ansiedade, aquele transtorno de pânico, o que está na raiz do problema dela é a questão da síndrome do impostor. É o que está na raiz, né? Então, por isso que ela fica tão ansiosa na entrevista, por isso que ela se sente tão mal. Mas é possível, sim, quando você ainda está no começo, ou você ajudar quem está próximo a você, mesmo que essa pessoa esteja em terapia? Sim. Primeiro, contestando os pensamentos, né? Como eu falei agora, né? De fato, por exemplo, quando tô lá me sentindo que eu... Né, igual o exemplo que eu dei sobre mim mesma, né? Estou sentindo que eu não sou uma profissional tão boa. Tá. Quais os elementos me diz que eu não sou boa e quais os elementos diz que eu sou boa? Então, começar a contestar, né? Ser menos autocrítico. Aceitar as suas falhas e imperfeições. Eu acho que é aí que tá o grande, né? Errei. Tudo bem. Errei em quê? Não dou conta, não sou bom em quê? E aceitar que você não é bom em tudo, né? Entender que a gente não vai ser perfeito e maravilhoso e acertar todas as vezes. Aprender a lidar com os erros. Geralmente essa pessoa, durante a infância, teve pais ou professores muito críticos e rígidos, e ela internalizou essa crítica. Por isso a importância de elogiar as crianças e os adolescentes quando eles acertam, e corrigi-los quando erram, mas corrigir o erro, não atacando a pessoa. Então, se você convive com alguém que você percebe que tem esse excesso de autocrítica, evite criticar a pessoa. Critique apenas o ato, né? Eu sei que é difícil pensar isso, mas esse é o caminho, Camila. Então, no seu dia a dia, ao invés de você falar para a pessoa, olha, você é horrível, você faz tudo errado, você nunca acerta, olha, você é relaxado, você é preguiçoso, que é o que as mães e papais costumam falar muito para os filhos, fala, olha, esse trabalho não está bom, né? O trabalho não está bom. Olha, a sua tarefa não ficou boa, vamos fazer de novo? Então, não é ele que é relaxado e preguiçoso, é a tarefa que não ficou boa. Isso faz com que a criança entenda que aquela tarefa não está boa e que ela pode refazer. E não que ela é ruim. Então, papais, mamães, né, vamos prevenir para que essa criança não cresça um adulto assim. E depois de um adulto assim, você tentar realmente começar a pensar, essa tarefa eu não executei tão bem. Esse trabalho eu não fui tão bem como eu poderia, né? E realmente se perdoar. Eu acho que o grande caminho é esse. Mônica, obrigada pelas informações nessa sexta-feira. Dicas muito importantes aí, né? Para quem não conhecia a síndrome do impostor, agora tem um tal conhecimento e fica aí a observação para as pessoas. Um beijo, um bom final de semana para você e até a semana que vem. Até semana que vem. Não vamos ser tão críticos e tão rigorosos com a gente. A gente precisa também perdoar a nós mesmos. Nós vamos para o intervalo e eu volto já já.